queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Felizmente. Felizmente é um canal de educação em psicologia e aqui nós acreditamos que conhecimento é poder, mas que conhecimento fundamentado é poderosíssimo. Estamos aqui em 3 psicólogos, um psicólogo empreendedor, para trazer a temática hoje de um episódio especial, Setembro Amarelo. Sejam bem-vindos, eu me chamo Thais Rodrigues, sou psicóloga e estou aqui com minha parceira. Vamos lá? Eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga, psicoterapeuta e trabalho com desenvolvimento de pessoas. E hoje a gente está tendo uma honra de ter Lucas Braz aqui ao nosso lado, empreendedor. Ele é a pessoa que leva adiante o projeto Casulo. E além desse projeto, o Lucas tem uma sensibilidade incrível, né, nas questões ligadas à psique. E, sobretudo, essas questões ligadas às campanhas, né, que favorecem a psicoeducação. Faz parte do projeto do Casulo, né? Do Casulu. É Casulu? Isso. Você pode chamar Casulo, Casulu, não tem um acento. O pessoal, a gente também brinca na Casulo. Muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite. Né? Bem-vindo, Lucas. Como foi apresentado, meu nome é Lucas, eu faço parte, né, sou um iniciador desse movimento, desse grande projeto chamado Casulo. E a gente brinca que é a Casulo, é o Casulo. Né? E a gente diz neutro. Né? A gente já está nessa linguagem neutra, onde a gente busca incluir a diversidade. Assim como o acento também, Casulo, porque na realidade Casulo nasceu de uma sigla. Sim. E que é uma sigla que inclusive tem muito a ver com esse tema que a gente vai falar aqui hoje. Eu só agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e vamos desmistificar, vamos tornar acessível a linguagem da psicologia, vamos falar sobre suicídio e vamos apoiar as pessoas emocionalmente, psicologicamente e cuidar, que é esse o nosso grande intuito. Perfeito, perfeito. A campanha ela teve início há alguns anos já, né? Esse é o 9º ou 10º ano da campanha e ela começou com a reflexão de que falar é a solução. E a campanha vai avançando. Hoje a gente já fala não só sobre falar, mas o que falar, né? Como falar. A gente fala da campanha Setembro Amarelo e a gente já começa a falar de números. E eu trouxe uma reflexão do Pequeno Príncipe, que coloca assim: as pessoas grandes adoram os números. Quando a gente lhes fala de um novo amigo, elas jamais se informam do essencial. Elas nunca perguntam qual o som da sua voz. Quais são seus brinquedos prediletos? Será que elas colecionam borboletas? Não, elas perguntam qual é a sua idade, quantos irmãos tem, quanto pesa, quanto ganha, e somente então é que elas julgam conhecê-la. Então, hoje a gente vai trazer números, mas a gente vai muito além, eu acho que contribuindo com o avanço dessa campanha sobre o que falar ou o que não falar quando a gente aborda esse tema tão delicado do Setembro Amarelo. É verdade. E aí Thaís usou essa referência desse livro que eu amo. É um clássico, Pequeno Príncipe, e ele não é um livro de adolescente nem de criança, ele é um livro de adultos. É igual Alice no País das Maravilhas, é um clássico. É um livro que a gente sempre tem que... E aí eu me lembrei essa subjetividade citada no Pequeno Príncipe, porque isso é subjetividade, que é justamente o direcionamento de uma atitude ou de um ato suicida. Por trás de um ato suicida tem uma subjetividade gigantesca. E nós vamos tratar durante esse episódio. E aí essa subjetividade hoje ela é muito pouco percebida. Aí eu lembrei, para dar início, né, seguindo o raciocínio de Thaís, de Bela, minha neta, vinha comigo no carro e ela fez uma arca de Noé para levar para a escola, para apresentar uma arca de Noé. Como é que chama? O barco. Mas como é o projeto? Uma cartolina? Mas tem um nome do projeto que você faz para levar na escola. Uma maquete, isso. Aí ela, só vovó, a arca de Noé, estava bem feita, super bem feita. Eu disse, cadê os animais? Aí ela disse, estão dentro. Aí eu lembrei do Pequeno Príncipe, né? Porque a história do chapéu. Sim. E do elefante que engoliu... Não, a cobra que engoliu o elefante. E ninguém conseguia enxergar. Sim. Né? Mas ele conseguia. Dizia que era um chapéu, né? Isso, e quando ele encontrou alguém, todo mundo dizia que era um chapéu, mas era uma cobra que engoliu um elefante. E quando ele encontrou um ser humano, adulto, que identificou como uma cobra que tinha sido engolida por um elefante, ele percebeu a sensibilidade desse ser humano. Então, daí,
a gente vai dar início a esse tema tão delicado que é o suicídio. Na sua visão, você como nosso convidado tão especial, você poderia dar início aos seus pensamentos sobre essa temática, Lucas, por favor? Claro, com certeza. Eu trago uma reflexão para a gente começar a falar sobre esse tema. Eu fui uma vez numa palestra do Cortella, do Mário Sérgio Cortella. Sim. E foi no momento que eu estava realmente emocionalmente bem afetado, estava realmente pensando sobre muitas questões da minha vida, sobre desistir, né? Às vezes você pensa, você tem sucesso, você está crescendo, tem muitas pessoas com você, mas pensar em desistir faz parte também, né? Pensar em dar um passo para trás, pensar em parar, isso faz parte. E aí, nessa época, eu vi que ia ter uma palestra aqui em João Pessoa, do Cortella. E aí eu vou para essa palestra. Claro que não como forma de lidar com aquilo que eu estava sentindo, porque eu faço terapia. Então, existem complementariedades na nossa vida, como um trabalho artístico, como uma aula de dança, como um esporte. Existem outras alternativas que agregam a esse cuidado emocional, esse cuidado psicológico. O que é terapêutico, né? E realmente tem a ver também com o que está acessível para você, as oportunidades, e quando você realmente escolhe integrar alguma atividade ou algum momento. E eu tinha escolhido essa palestra e fui lá, e ele, em uma das inúmeras reflexões que ele faz, né, durante a fala dele, ele falava exatamente sobre a síndrome do possível, que está relacionado a um hábito que a gente tem de, quando a gente vai tomar alguma atitude, dar algum passo, a gente falar que a gente vai fazer o nosso possível, né? Eu vou fazer o melhor possível, né? Então, muitas vezes a gente internaliza tanto esse melhor possível que a gente nem faz o nosso melhor e a gente nem faz o que é possível. Então, a gente trabalhar a nossa mentalidade, porque o que a gente pensa constrói os nossos hábitos e quem a gente é enquanto pessoa. E para falar sobre suicídio, que é um tema tão delicado, e num podcast de um grupo que se chama Felizmente, é muito difícil. Né? E aí vem a nossa sensibilidade de falar sobre felicidade, mas também falar sobre suicídio. E em meio a isso, a gente traz esse olhar da psicologia, né? Então, o que é que eu retirei desse momento onde eu não estava bem? E eu assisti uma palestra que me trouxe algumas reflexões sobre fazer o melhor e fazer o possível. Que muitas vezes, quando a gente acorda, a gente não tem motivadores. Então, eu vejo que a gente fazer algo possível, ou a gente dar o nosso melhor, quando a gente tem motivadores, a gente consegue fazer aquilo feliz. Então, queria trazer essa reflexão inicial para a gente olhar em perspectiva para o que a gente vai falar agora, e também trazer principalmente essa sensibilidade que vocês citaram de forma bem presente, né? Então, falar sobre suicídio é falar sobre saúde pública, é falar sobre um problema social, né? Não é somente sobre um problema de saúde, é falar sobre um problema social. Um problema social que está muito atrelado ao capitalismo, um problema social que existem grupos vulneráveis que nós precisamos observar, como os jovens e os idosos, que os próprios dados da OMS, Conselho Federal de Psicologia, já trazem como grupos que são vulneráveis a questões emocionais, e falar também sobre os dados, né? Tanto os dados que envolvem o número de pessoas que cometem suicídio por ano, que passa aí do seu número de 800 mil pessoas, e quando a gente pensa sobre os dados das pessoas que são afetadas intimamente, que chega a ser 6 ou 7 vezes esse número de 800 mil, e pessoas que, de alguma forma, se sentem sensibilizadas e são emocionalmente também afetadas, que é um círculo maior, que chega a ser 137 pessoas. Ou seja, quando a gente fala sobre suicídio, a gente fala sobre alguém que estava sofrendo emocionalmente e tomou essa atitude de passar ao ato,
E a gente também fala sobre pós-venção e prevenção desse suicídio, que é falar sobre possibilidade de prevenir para que não venha a acontecer com outras pessoas, assim como o cuidado, a pós-venção, os enlutados que estão ali em sofrimento psicológico pela perda desse ente querido. E outras pessoas atreladas a esse indivíduo que, de alguma forma, podem vir a desenvolver algum sofrimento emocional e que cabe a gente, enquanto psicólogo, enquanto profissionais de saúde, cuidar também dessas pessoas. Perfeito. Quando a gente fala de... A gente não tem a cultura da prevenção. A gente tem a cultura do tratamento, né? Uhum. Então, quando alguém diz assim, essa semana eu fui no cardiologista, fui no gastro, aí a pessoa diz, você tem o quê? Tá doente, né? Porque a gente não tem a cultura de você previamente cuidar para que algo não aconteça, né? Então, é importante, eu acho muito importante essa campanha porque a gente faz esse olhar de prevenir. E dentro da saúde mental, a gente também não tem esse cuidado. Nós trabalhamos, né, eu trabalho 100% na área clínica e eu digo que eu só recebo pessoas que estão grandemente comprometidas com o seu estado de saúde mental. As pessoas muito pouco chegam para desenvolver. Elas ficam para desenvolver. Depois que a gente vai trabalhar ali o sofrimento psicológico, que eu chego num lugar que não existe mais esse sofrimento, na neutralidade eu vou trabalhar para o desenvolvimento. Então eu saio do negativo para o neutro para o positivo. Mas ninguém chega do neutro para o positivo, né? Porque a gente não tem essa cultura de prevenir. A gente tem a cultura de tratar. Hoje eu estava dizendo à doutora Mônica que eu atendi uma pessoa falando sobre maternidade, congelamento de ovos, e ela disse, eu estou muito precipitada. Eu disse, não, é porque você está numa cultura que as mulheres chegam ali aos 40 anos e não conseguem mais ter filhos, elas se dão conta naquele momento, elas entram em desespero, que é uma característica que leva muitas vezes a pensar o suicídio como uma possibilidade, porque elas não foram educadas vai estudar, vai trabalhar, vai demorar um pouquinho mais para pensar numa maternidade. Olha para isso, se organiza para isso, porque a gente não vive a prevenção como uma realidade, né? Sem sombra de dúvida. O Setembro Amarelo, ele foi escolhido, né, como um mês de uma campanha educativa para a prevenção ao suicídio. E foi o doutor Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele acendeu essa luz e, finalmente, em 2014, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, com o Conselho Federal de Psicologia, essa campanha ela deu início. E a razão pelo qual essa campanha começou é que essa problemática, ela é uma problemática mundial, tá? Mas hoje eu estava observando dados dizendo que de 2020 para cá, após pandemia, que o mundo é dividido em antes da pandemia e depois da pandemia, coronavírus, os índices de suicídio na América do Sul cresceram bastante. Nos outros países, diminuíram. Na América do Sul, aumentou. É um dado bem relevante. A gente não pode deixar de incluir, porque as pessoas comentam muito assim, mas você fala muito da epidemia, porque a epidemia foi um marco, né? Ela levantou no interior das pessoas questões, inclusive psíquicas, né? Ou principalmente psíquicas, que antes existiam, mas não eram vistas. O que aumentou o desespero. Quando o Thaís fala dessa questão aí da prevenção, observem, gente, que a prevenção no que diz respeito à nossa saúde mental, realmente ela muito pouco é feita. Né? As pessoas, quando elas vão procurar um apoio psicoterápico de um profissional que tenha realmente uma condução adequada, elas já estão literalmente perdidas, desesperadas. Então, assim, essas estatísticas, tem uma aqui que fala assim, que o dia, enfim, são registrados 700 mil, você já falou em 800 mil, né, Lucas? Uma atualização. 700 mil, já está 800 mil em todo o mundo. E no Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. Em média, 38 pessoas por dia. Então, assim, são índices muito altos para ficarem em silêncio. E, já dando continuidade à delicadeza do problema, que é um tema que as pessoas não gostam de falar. Uhum. Por isso que foi legal você falar, o Felizmente, falando de suicídio, que o Felizmente é um canal de psicoeducação.
E tudo que diz respeito à saúde mental, a equilíbrio, diz respeito às nossas temáticas. E esse tema é um tabu. Né? As pessoas, quando passam por essa experiência em suas famílias, elas não gostam de falar sobre isso. Né? Inclusive porque a própria religião, né, do ponto de vista de salvação, elas julgam como condenação. Então, essa foi a cultura que a gente aprendeu. Isso. Alguém que, agora, interessante E fora que é um tipo de morte que gera muita culpa, muita vergonha. Isso. Né? As pessoas, como o Lucas falou, as mais impactadas ali, então, os mais íntimos, eles ficam sempre se perguntando onde eles falharam. O que poderiam ter feito, o que é que eles não viram, o que passou despercebido, né? Então, por que a gente não fala? Tanto que esses dados de 700, 800 mil, já se sabe que ele é subnotificado, que passa de 1 milhão o número de mortes por suicídio por ano no mundo, né? Porque as pessoas têm vergonha. É verdade. Porém, essa problemática, ela sempre existiu. Eu posso citar uma fase, por exemplo, na França, em 1800 e alguma coisa, né, que os índices de suicídio aumentaram de maneira drástica. As pessoas iam para o meio da Ponte George, em Paris, e se jogavam aos montes, todo dia, todo dia. Então, assim, porque a questão ligada à saúde mental, ela vai além das épocas, né? Está para além dos períodos históricos. Porque o nosso aparato mental, obviamente que o ser humano, ele é um ser social e histórico, né? Então, nós temos, obviamente, características hoje que as pessoas não tinham no século passado, por conta dos estímulos que nós temos. Aí vem a avaliação. Esse índice alto que nós estamos enfrentando hoje, teria relação, por exemplo, com a pandemia, a gente já sabe que tem, com os estímulos que a gente recebe, com a falta de atenção, porque, por exemplo, no passado, a família patriarcal tinha costumes completamente diferentes das famílias de hoje. Hoje são famílias diferentes, ou seja, as casas são diferentes, as pessoas pouco se encontram, existe muito individualismo. Uma grande dificuldade na pandemia foi colocar todos os estranhos dentro do mesmo ambiente. Isso, né? Eu fui criada com um guarda-roupa dividido para 4 pessoas. Hoje as crianças não querem mais ninguém em seu quarto. O quarto é da criança. Inclusive, nos países de primeiro mundo, quando você é avaliado socialmente, é avaliado se na sua casa tem um quarto para cada criança. Porque se entendeu que é para cada criança ter um quarto. Então, a gente não sabe se essas mudanças sociais, né, que provocaram o individualismo, agregado à questão das oportunidades tecnológicas, que ao mesmo tempo são oportunidades, mas também são gatilhos. Sim, e a gente vive num mundo que, até como eu citei, a relação pós-capitalista, né? Quando industrialização, com esse movimento forte capitalista, tanto essa individualização como também a competição passou a fazer parte da cultura social. Então, você precisa ser o melhor, então você tem que estudar muito, você tem que trabalhar muito. E aí já vem também outros temas como o próprio burnout, quando a gente vê, né, a pessoa ela realmente se esgotar profissionalmente porque ela deseja chegar num determinado ponto de patamar de vida, de trabalho, né? Assim como a gente pensa também essas outras questões, como tudo muito acelerado, tudo hoje é cada vez mais rápido. Então, para algumas pessoas, lidar emocionalmente com isso é um grande desafio. Inclusive, Thaís citou sobre a questão da pandemia, de pessoas que começaram a conviver juntas e lidar com isso. Eu já tenho um outro dado oposto, que são as pessoas que ficaram sozinhas. Sim. Né? E isso também é um dado bem importante a gente falar, que é esse dado de risco que está relacionado à solidão e a essa sensação de não ter apoio social de alguma forma. Inclusive, tem um outro dado, que é relacionado aos povos indígenas, que também é um grupo vulnerável, principalmente por essa questão dessa questão de isolamento. Né? E que as pessoas estranhas numa mesma casa continuam sentindo a percepção de estar sozinho e a solidão. Né? Então, assim, o vazio de ter pessoas no mesmo lugar, mas não ter ninguém, é um vazio gigante. Né? Sim, exato.
Isso. Aí, embora seja um problema que acompanha historicamente todas as fases, né, da humanidade, mas o que a gente concluiu hoje é que hoje, né, a incidência cresceu bastante. E hoje também nós temos oportunidades de avaliar, de pesquisar e de encontrar meios. Porque a gente sabe hoje que a causa principal do suicídio são as doenças mentais. Isso. Então, antes se tinham dúvidas, né? Inclusive, essa informação traz, eu acredito que talvez um dos pontos, um dos dados mais importantes de hoje, se é que vocês me concordam. Tudo isso poderia ser evitado. E isso é muito importante, é um dado muito importante. Porque por essa tua fala, deixa muito claro de que nós, como psicólogos, profissionais da saúde, a gente tem ferramentas, instrumentos avaliativos e formas de intervenção que a gente consegue intervir para ajudar essas pessoas. Sim, sim. Leonardo Abraão, né, da campanha do Janeiro Branco, ele tem um livro, Promoção da Vida, cuidando dos indivíduos, todos os suicídios eles são evitáveis. E ele diz isso, né? Que todos os suicídios eles são evitáveis quando a gente cuida da vida e que o nosso conhecimento, ele não pode ficar engessado. Por isso que eu gosto muito desse trabalho do Felizmente, de psicoeducar, de levar informação, inclusive informação realista, porque quando a gente fala de felicidade, a ciência da felicidade fala que a felicidade, ela não é prazer, a felicidade não é consumo, a felicidade não é festa, a felicidade ela é muito mais profunda. Quando você fala da aceleração, ela em nada combina com a felicidade. As pessoas associam felicidade com alegria, mas felicidade está muito mais para paz, para sossego, né? E que ela fala também que a felicidade está naqueles momentos onde a gente supera uma dor, naqueles momentos onde a gente atravessa uma dificuldade, naqueles momentos onde a gente supera um mal-estar, porque a dor de existir existe, como diz a psicanálise, mas o meu ponto atual não é o meu ponto final, ela passa. Exatamente. E a gente vive essa oscilação, e essa oscilação ela é normal. Ora eu estou feliz, ora eu estou triste, ora eu estou animado, ora eu estou mais reflexivo. E eu costumo perguntar aos meus pacientes assim, você sabe para que serve a tristeza? Por que você tem tristeza? Eu acredito que tudo que está na gente tem uma função. Não está na gente do nada. Por que chega a tristeza? Nem porque a gente podia vir sem, né? Essa função não é boa. E muitos dizem assim, eu sinceramente não sei. Serve para alguma coisa? Serve. Porque na hora que eu estou na alegria, brincando na festa, curtindo, eu não paro, eu não penso, eu não realinho meus movimentos, eu não defino quais são os meus valores, que caminho eu quero seguir. A tristeza, ela bota você para dentro, para você refletir, para você pensar, para você redirecionar o seu movimento de vida. Então, a tristeza faz parte do Felizmente. Isso mesmo. Inclusive, eu me lembrei agora, durante a tua fala, Thaís, que quando a gente vai conversar sobre suicídio, a gente fala muito sobre o momento em si, aquilo que já aconteceu, e muitas vezes com um certo distanciamento. Houve aquela questão, houve aquele caso. E se existe essa dificuldade realmente de você falar sobre ideação suicida, falar sobre ideação suicida é falar sobre um comportamento suicida, é falar sobre um plano que alguém, durante algum tempo, e existe uma grande variação de pessoas que vão realizar um plano e executar em um mês, de pessoas que vão realizar um plano em 6 meses, de pessoas que vão passar 10 anos planejando e depois que ela realmente vai conseguir, né? Existem tentativas que estão atreladas ao suicídio, ou tentativas prévias. Então, falar sobre suicídio não é falar sobre um ponto e um momento específico, mas falar sobre um antes, onde existe um modus operandi, uma forma e um plano que se é construído para aquilo acontecer, e um depois, que são os enlutados e todas as pessoas que estão envolvidas a isso. Então, dentro desse espectro, vamos pensar assim, existem momentos que são
percebidos comportamentos que a gente pode justamente intervir nesse momento de comportamentos e decisões e planejamentos do suicídio, né? Que a intenção da campanha esse ano é você sair dessa questão dos números e você falar da percepção de risco. Em que momento Perfeito. eu posso perceber que Isso. aquele indivíduo está em risco, Quais né? são os fatores de risco Isso. que o indivíduo ele está demonstrando? Quais são os pedidos de socorro que ele já fez? Que muitas vezes, infelizmente, ainda hoje, é banalizado, né? Uma tentativa de suicídio é vista muitas vezes como uma teatralização, é muitas vezes vista como uma forma de chamar a atenção, é visto também como uma forma de, aquela pessoa ali ela é manipuladora, ela está ali tentando de alguma forma conseguir algo. E aí não observar de forma singular e de forma sensível aquilo, por isso que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente é preparado para poder olhar todo pedido de socorro como um pedido de socorro. Eu gosto verdade. muito de uma reflexão da psicanálise que diz assim, que não é chamar atenção, é clamar a atenção. E como é que o indivíduo ele precisa usar de uma estratégia como essa, uma tentativa de suicídio para chamar a atenção da sua dor? Eu penso que se é manipulação, por exemplo, que pode ser, a manipulação também aparece como um sintoma de um transtorno. De repente, o transtorno tal que aquele indivíduo está com ele tem como característica a manipulação. Tem até O que um não termo, impede, né? o que não impede de ir até o final. Né? Isso. Nos adolescentes, eu percebo que os pais, por medo ou por muitas vezes também falta do olhar, por falta do tempo, chamam de frescura. Uhum. O que ele tem é frescura. No meu tempo não era assim. Essa palavra, no meu tempo não era assim, esse termo é altamente destrutivo. Isso. É porque tem uma questão. Quando nós, enquanto psicólogos e profissionais da saúde, estamos olhando o comportamento manipulatório, a gente entende que ali tem a ver com um traço, muitas Já é vezes um tem a ver, sintoma, já é um né? sintoma, tem a ver com a personalidade. Mas quem é da população geral vai olhar aquilo como um rótulo e vai dizer, não, ele só está tentando ali conseguir o que ele quer, manipular Isso. algo, não tem esse entendimento do que é de fato a Isso, manipulação. isso. E acaba subvalorizando aquele momento preciso e que pode ser a única oportunidade daquela pessoa pedir ajuda. Isso, mas A como manipulação hoje já é significativa, a né? psicoeducação está muito difundida, graças porque as pessoas estão tendo acesso através de canal de YouTube, Instagram, a pequenas palestras, né, pequenas falas, e eu percebo um maior interesse da população em geral, até porque as pessoas estão sentindo no que diz respeito à saúde mental, mas assim, ainda há um preconceito muito grande. Eu acho que quando a gente fala de suicídio, as pessoas têm medo. Se alguém diz Isso. assim, rapaz, está tão ruim minha vida que eu estou pensando até em me matar, não faça isso, não pense isso. Olha, agradeça, veja o que você tem, agradeça o que você tem, né? E você acha que você nem fazer fulano sofrer? Ou seja, olha como eu tiro a oportunidade de fala daquela pessoa. Porque a gente tem medo de dizer assim, tá pensando como? E você pensou o quê? E me fala mais sobre esses pensamentos, eu tenho medo de me aprofundar, Isso. porque se Sim. eu me aprofundo eu entendo. Se é uma ideação suicida, se já tem um planejamento, se já houve uma tentativa. Olha como essas informações dão pra gente até um direcionamento do que fazer. Exatamente. Isso mesmo. Mas eu não tenho coragem de ouvir. E isso é evolução. Porque, gente, no início de 1900, né, quando Freud estava atuando ferozmente, e outros teóricos muito fortes, Jung, etc., enfim, William Reich, os loucos, eles eram trancados. Né, e foram trancados até há pouco tempo, Isso mesmo. depois da reforma psiquiátrica. Você tinha uma pessoa em casa com transtorno psíquico, você trancava num quarto. E não se engane, eu acredito que em muitos lugares ainda existe essa cultura do trancamento. E Pois a luta, é. e a luta, né? Essa luta antimanicomial, ela é Isso. constante, ela é frequente, ela precisa estar Ela é presente atual. na Ou gente, seja, ela é atual. como se você quisesse fugir, como se quisesse, não, é a fuga de um problema real. Você não quer aceitar que nós podemos adoecer desse aparato aqui. Agora, tem duas teorias que eu sempre analiso, porque eu gosto de estudar essa área de neuro. Então, por exemplo, o nosso cérebro é um aparato que ele foi criado para sobreviver. O tronco cerebral,
ele tem, no seu funcionamento e na sua anatomia, a responsabilidade de fazer o ser humano, né, sobreviver. E o tronco cerebral, ele é uma área cerebral que outras espécies têm. Inclusive, por exemplo, o réptil, ele tem, por isso que chama o tronco de cérebro reptiliano, porque os répteis também têm essa área do cérebro, que é o tronco, semelhante ao nosso. Né? Nós evoluímos na escala, aí vem o sistema límbico, o córtex pré-frontal. Mas o aparato cerebral, nós nascemos para sobreviver. Inclusive, as emoções, que muitas vezes nós as condenamos, tristeza, medo, raiva, elas são emoções que são protetivas. Isso. Elas nos protegem. Eu sempre digo... Comunica as nossas necessidades. Comunicam, né? porque, por exemplo, se você não tem medo, você se joga na rua, no meio do trânsito, e não quer saber se vem um carro e vai passar por cima, porque você não tem medo. Mas se você desenvolve o cuidado através das experiências pequenas de medo, quando você vai atravessar a rua, você olha para um lado e para o outro. E daí vai, né? Então, as emoções, elas são protetivas. Elas não são quando a intensidade e a frequência são desreguladas. Então, para você observar se suas emoções estão reguladas, observe intensidade e frequência. Porque se você tem medo numa intensidade gigantesca e numa frequência, esse medo ele pode estar próximo ou já ser um transtorno. Mas não ter medo também é um transtorno. Então, o aparato ele foi criado para nos proteger, para nós sobrevivermos. Então, é interessante, né? Então, o suicídio ele é considerado, para a neurociência, tipo um tiro no pé da neurociência. Porque nós entendemos que o cérebro existe para nós lutarmos pela sobrevivência. O cérebro e todo o organismo vivo, por exemplo, o sistema imunológico, ele existe para quê? Para nos proteger dos agentes patogênicos, vírus, bactérias, fungos. Então, ele luta para nos proteger e nós convivermos com esses protozoários de maneira, beleza, saudável e feliz, crescendo. Nasceu, cresceu, aí vem a curva, tal. Aí vem o suicídio para quebrar essa regra. Né? Esse cérebro, ele não cumpriu a sua parte no jogo. Por quê? E vem a outra teoria, que é a teoria de Freud, que ele falava de pulsão de vida e pulsão de morte. E dizia que todos nós temos, e muitas vezes a gente enxerga atitudes em nós mesmos que representam pulsão de morte. Que não é um suicídio propriamente dito, mas é uma atitude suicida. Interessante, né? Até nas relações mesmo. Relações perigosas, arriscadas. Isso mesmo. E etc. Que tem a ver com um pouco também com a personalidade, com as escolhas que essa pessoa ela faz da vida dela como um todo. Inclusive, comportamentos de risco estão atrelados a comportamentos suicidas também. Isso, exatamente. Né? Inclusive, você falando, Mônica, eu lembrei agora de um podcast que eu gosto de escutar, que é o podcast do Drauzio Varela. E eu vi é como se fosse um projeto relacionado a esse podcast do Drauzio Varela, que se chama Entre Mentes, que é falando um pouco sobre saúde mental, sobre psicologia também, sobre psiquiatria. E eu estava escutando recentemente um que falava exatamente sobre esse tema, sobre o suicídio. E era a participação de alguns psicólogos e psiquiatras compartilhando conhecimento sobre a psicologia. E lá trazia sobre 3 ligações muito fortes que estavam relacionadas ao suicídio. Uma delas tem a ver com a pulsão de morte, que você está falando, né? Relacionada à teoria psicanalítica, que é esse desejo de morte e que ele varia de um momento para o outro. Uma outra ligação muito forte é o desejo de mudar o ambiente e as relações. Ou seja, por trás daquele comportamento suicida, existe ali alguma vontade, algum desejo. E que, por pesquisas que foram feitas, inclusive linkadas à OMS também, é muito maior esse desejo de mudar o ambiente e as suas relações estar ligadas ao comportamento suicida
do que essa pulsão, esse desejo de morrer, entende? Que muitas vezes foi colocado na poesia, nos romances, na literatura de uma forma romantizada também. Mas a gente pode linkar, assim, né? por exemplo, com o existencialismo, Sim. quando o Viktor Frankl fala da ausência de sentido. Ele diz que no campo de concentração, onde ele esteve, em Auschwitz, as pessoas, só de viverem aquela experiência, elas se jogavam na cerca elétrica. Isso. Elas não esperavam morrer no chuveiro. Elas morriam antes. Então, assim, agora, só para fechar, quando hoje os nossos pesquisadores contemporâneos falam que 100% dos suicídios são causados por doenças mentais, quando eu falo naquele raciocínio da doença, é que as pessoas negam a doença. Ninguém nega uma doença de outro organismo. Porque você já viu alguém nascer, viver e nunca adoecer? Eu digo aos meus pacientes, não existe cérebro perfeito. Como não existe corpo perfeito. Não existe nenhum corpo que tenha ausência de doença a vida inteira. Pelo menos uma gripe, amigo, você vai ter, uma diarreia, que é um sintoma de alguma coisa. Não é? A diarreia é sintoma de alguma coisa, a febre é sintoma de alguma coisa. Ou seja, tem alguma coisa que não bateu bem e que você não está com o seu sistema imunológico ok para lutar contra os agentes patogênicos. Então a gente adoece. E por que não também a gente adoece da mente? Por que não? Adoece sim. Quando você disse, Lucas, aquela fase eu não estava muito bem. Gente, na vida, nós passamos por muitas fases em que nós não estamos muito bem. Perfeito. Isso em níveis diferentes. Tem nível de, assim, ó, tô mais ou menos ok. E tem uns níveis de fundo do poço mesmo, que você fica com a ausência de sentido. Por que eu estou aqui? O que eu vou fazer aqui? Né? Minha vida não tem sentido, as pessoas não gostam de mim. Isso é uma doença mental, um adoecimento mental? É um adoecimento mental. É um sofrimento mental. É um sofrimento que Isso. pode Isso. ser um transtorno. Que pode até desenvolver, Ou- né? ou até já Transtorno, ser. Isso. Né? Ou até já sei. Ou já são desenvolvidos. Exatamente. Às vezes eu recebo as pessoas no consultório e perguntam, eu estou doente, eu digo, de fato, você está sofrendo. O adoecimento a gente ainda não sabe. Vamos precisar investigar um pouquinho isso. mais, Porque né? assim, se for num nível muito gritante, então, por exemplo, eu li uma estatística que disse que na vida, né, uma vida de prazo médio, que hoje é o quê? 150 anos? Ou se for. Ou você tem todas as pessoas, né, que nascem, estão aqui nesse planeta, pelo menos uma vez vão ter um episódio depressivo menor. Quem Quantos nunca por cento? teve? Todos. Ah, todo mundo. Episódio depressivo menor. Né? Não é a depressão profunda. E se você for avaliar, nós que estamos aqui, já vivemos um episódio depressivo menor. E até Não é? trazendo, né, Em que algum a depressão... momento, por alguma circunstância, endógena ou exógena. A Ó, gente, depressão- endógena é de dentro, né? Neurotransmissores. E exógena são as questões multifatoriais. Perde o emprego, separação, morreu alguém na família. E a depressão, ela é associada como principal fator de risco, né? Isso. Para o suicídio. Não é só a doença da depressão que causa suicídio, mas inclusive outras doenças psiquiátricas, né, que levam ao suicídio. Se percebe que é na fase da depressão dessas doenças que o ato do suicídio ele é mais cometido, né? Ele mais, acho que cometido não é a palavra que se usa mais, viu? Inclusive eu li sobre isso, porque está associado a crime. A pessoa, né, praticou o suicídio. É a fez- prática, né? É, Prática. isso. Eu estou utilizando esse termo, passou ao ato. Ah, Isso. tá. Como é que é? Passou ao ato. Sim, sim. Passagem ao ato, né? Porque cometer está associado a... Muitas coisas estão sendo atualizadas, né? Dentro dessa área. Até a questão de valorização da vida. A gente falava muito, assim, sobre, na campanha do Setembro Amarelo, valorize a vida. E depois se percebeu que até isso era uma forma de julgamento. Porque eu acho esse tema muito delicado para a gente não tocar no lugar do julgamento. E valorizar a vida foi associado a julgamento, porque quem está em sofrimento psíquico grave, não é que ele não está valorizando a vida, ele não está suportando a vida, né? Isso. A vida é difícil. Aí você vê que, como você trouxe, Lucas, a necessidade é de mudança, porque eu não estou suportando a vida que eu estou vivendo, né? Isso mesmo. Por isso que essa informação relacionada ao desejo interno
pelas pesquisas que foram feitas a respeito do suicídio, existe esse desejo de mudar as pessoas ou o ambiente. Ou seja, é claramente um dado social, né? Sim, então, eu é um acho. dado de saúde pública, mas é claramente um dado sistêmico. Tem a ver com ela, onde ela está e as outras pessoas que estão ali com ela. Então, essa questão de falar sobre valorização traz realmente esse olhar de julgamento Demais. e não se vendo parte daquilo. Eu lembro que eu teve uma época, quando eu estava até na faculdade, e um pouco depois, quando eu saí da faculdade, eu participei de um trabalho bem interessante que foi nos presídios daqui de João Pessoa e da Paraíba no geral. E as pessoas que não entendiam um pouco sobre ressocialização, sobre propostas de trabalho com pessoas encarceradas, elas olhavam para pessoas que elas precisavam ser reinseridas na sociedade. Era como se aquelas que estivessem presas, elas não fizessem parte de um outro universo. E na realidade não é isso. Nós fazemos parte da mesma sociedade. Não existe esse fora e esse dentro. É uma sociedade só. Sim. Então, com relação a esse tema, eu vejo muito isso. É tipo, aquela pessoa ela não valoriza, enquanto na realidade é a relação, é o relacionamento, é o social. A gente está falando de algo sistêmico. E que é multifatorial, e eu acredito que tem muito a ver com essa dificuldade. Não vou falar dificuldade, na realidade, complexidade de se trabalhar com essa temática, né? É multifatorial, é muito subjetivo, depende de onde aquela pessoa está, quais são as relações que ela está vivendo naquele momento. E aí, quando você estava falando, Mônica, sobre a intensidade e qual foi o outro? Frequência. Se a gente for trazer para o tema suicídio, o que você acredita, por exemplo, de frequência e de intensidade emocional que essa pessoa poderia estar vivendo, ou quais poderiam ser? Se a gente for pensar, nós aqui. Aí, quando a gente fala intensidade e frequência... A gente falou sobre depressão, né? Então, pode ser uma intensidade muito grande de sofrimento, uma intensidade muito grande de isolamento, uma sensação, né? Pensamentos disfuncionais. E outros transtornos associados, como o próprio transtorno da ansiedade. E outros a cara da nossa sociedade, também, né? Nós somos o país mais ansioso do mundo. Por isso que eu estou assim, batendo nessa tecla de que as pessoas precisam entender que doença mental existe, assim como qualquer outra doença. E em vários níveis, e pode ser tratado. Isso e mesmo. Deve ser tratado. Eu tive a oportunidade de conversar com um pai que ele falou que a filha falou para ele que estava com desejo, estava com vontade de se matar. Aí ele foi na esquina, comprou uma corda verde, uma azul, uma vermelha e uma branca. Entregou a ela, se você quer se matar, com qual delas? E assim, ou seja, olha a reação totalmente estúpida de um pai. Esse meio tem que ser mudado, né, Lucas? Isso. Ela poderia ter se matado com a corda dada pelo pai. Uhum. Né? Algum componente psíquico foi mais forte e segurou esse ímpeto. Os fatores de proteção ganharam aí nesse cenário. Exatamente. Já vi, por exemplo, pais onde a escola chama o pai e diz, olha, seu filho está com um comportamento estranho, ele está muito triste, ele está muito isolado. E quando o pai sai da escola, quando chegar em casa vai levar uma surra para deixar de frescura. Ou seja, vejam como é que as pessoas encaram a fala. Então, o adolescente, por exemplo, ele tem até vergonha. Né? Uma outra faixa etária que sofre muito dos transtornos depressivos e de ideação suicida é o idoso. Uhum. Porque eles não são também ouvidos. E daí eles só não se matam mais porque eles já acham que estão morrendo. Então eles ficam esperando a hora. Não é incrível Mas isso? as estatísticas também aumentaram de idosos, né? Pois é, né? Com o uso de... Então, assim... E para os próximos anos... Desculpa te interromper. Não, fica à vontade. E para os próximos anos, o Brasil tende a ter um aumento de população idosa significativo. Ótimo. Eu gosto muito de uma lenda indiana que diz que 2 pescadores estavam no rio e eles viram algumas crianças se afogando na água. E aí eles pararam a pesca, correram lá no fundo do rio, salvaram as crianças, né? Com pouco mais outras crianças, número maior. Primeiro tinha sido 2, agora já eram 4 crianças. E eles param tudo e correm lá e salvam as crianças. E quando eles respiram, né, de ter feito
o salvamento ali, quando eles olham mais crianças no rio, aí um deles sai, né, correndo, e outros, você vai para onde? Ele disse, eu vou ver quem está jogando as nossas crianças no rio. E aí você vê falas como essa que você traz de pais, né, que não consideram essa fala como importante. Eu fico até emocionada, porque eu acho que a gente precisa realmente de um trabalho social. A gente salva uma pessoa, acha que essa pessoa também salve a si mesmo, né? Salve-se quem puder. Mas a gente precisa entender que enquanto a gente não mudar de maneira coletiva, tanto que a ciência da felicidade, quando ela começou ali com Martin Seligman, questionando por que se estudava tanta doença, e não se falava sobre bem-estar, resiliência, né, autocompaixão, começou a se estudar a felicidade a nível individual. E depois, acho que nos últimos 2 anos, a psicologia positiva, ela entendeu que se eu não estudar a felicidade de forma coletiva, a coletividade, eu não vou conseguir ter sucesso. Porque eu sou porque nós somos. Isso, e eu também fico refletindo muito, agora depois dessas últimas falas, com relação a um dado da OMS também, que é relacionado a crianças a partir de 5 anos que já cometeram suicídio. Então, quando vem um pai que fala dessa forma, ele pode estar reproduzindo uma forma de tratar e de lidar com essa questão que pode até ir antecedendo a idade que crianças podem realmente ir lá e cometer o suicídio, entende? Então, esse olhar de não dar importância ao que a pessoa verdadeiramente quer expressar, e aí vem a psicologia, né, como uma forma segura e de confiança, onde você pode contar com alguém para expressar o que está dentro do seu íntimo. Então, vem aí como uma grande forma de lidar e de intervir diante de episódios de ideação suicida. Ao mesmo tempo que fica um grande alerta para os pais, né? Hoje, tudo é muito fácil na internet. Eu não tenho filhos, mas eu sei que vocês têm filhos, né? Sim, sim. Então, quando a gente traz esse olhar de que o filho pode estar sofrendo, independente da fala que ele está trazendo ali, se vai me espantar ou não, é importante que eu tente estar próximo, né? E aí, por isso que o espanto está muito relacionado ao suicídio. Porque as pessoas não esperavam, entende? Mas elas não esperavam por quê? Porque ela não queria ver para aquele sofrimento que estava acontecendo ali, porque ela sempre olhava para um outro lado, porque ela sempre tinha que trabalhar quando o filho queria compartilhar algo importante, ou quando existia alguma automutilação e eu olhava para aquilo como uma forma de chamar a atenção, né? Então, fica também esse grande alerta para pais, né? Já que existe esse dado de que crianças a partir de 5 anos podem cometer suicídio, né? Lucas, e eu gosto também, acho que é importante a gente trazer, porque me incomoda quando a gente escuta notícias sobre suicídio, que já existe um código de ética que não se divulgue, né? Eu mesmo no consultório, toda semana, fico sabendo, ciente de um caso que ocorreu aqui, mas a gente sabe que a mídia não divulga. Mas... Tem um parêntese, parece que a gente que é psicólogo tem um imã, parece que as pessoas elas mandam assim, aconteceu isso, aí todo mundo começa a mandar pra gente as informações, porque né? sabe que a gente, por isso é importante, eu acho assim, se precisar para essa ajuda, acha que a gente não vai sentir nada, né? Eu acho que dentista todo dia ele não vai sentir nada. Mas eu acho que é porque eles sabem que a gente consegue entender. Porque, na minha opinião, esse slogan, né? O mais importante desse slogan esse ano, se precisar para essa ajuda... Mas não parece que a gente tem esse imã? Mas eu acho que é isso, que é porque o dentista todo dia sabe de um dente quebrado, e a gente todo dia sabe de um caso desse. Mas o que eu queria trazer, só um minutinho, é que causa, vez em quando sai. Um dia desse, uma cantora, não sei de onde era, que o filho dela, né... Acho que fez um comentário na internet e, de repente, se suicidou. E a notícia foi: a causa do suicídio foi por conta de comentários negativos sobre ele na internet. Aí eu estou me separando e aí eu, num desespero, cometo um suicídio. A causa do suicídio de fulano foi a separação. Ou a causa do suicídio de cicrano foi uma crise financeira. E a gente sabe que, quando a gente estuda a clínica do suicídio, não existe uma causa... Essa causa, ela precipitou o ato do suicídio, mas que o suicídio ele também tem uma causa que é
é precipitante. Qual o outro nome? É precipitante, é o que precipita. E tem um outro que você vai narrando a história de vida do cidadão. Tanto que é feito... O histórico. Mas tem outro nome. É precipitante... Não sei, se eu me lembrar eu digo. Mas que você vê a história. Porque aquela causa... Tem até um seriado que eu gosto muito, que é aquele Os 13 Porquês. Eu não sei falar inglês, não. Mas sabe dizer, Lucas, qual é? Eu não conheço, não. Mas eu vou... quero assistir. E vai mostrando os 13 motivos que levaram aquela moça... Ah, já sei né? qual é agora. É em inglês, é porque eu não sei dizer o nome em inglês. Mas não existe uma única causa. Quando a gente traz histórias dessa criança que se suicida aos 5 anos, desse pai que aborda dessa forma, dessas relações que são disfuncionais, desse ambiente que é desadaptativo e que a gente joga a causa do suicídio a um único fator, nós estamos sendo irresponsáveis. Inclusive, a gente está contribuindo para o efeito contágio. Ah, se ela estava numa crise financeira e fez isso, será que isso vai resolver meu problema, né? O caminho é esse? Uhum. Porque, na verdade, o suicídio ele é multifatorial. Isso mesmo. E a história do indivíduo, tem um trabalho que é feito da necrópsia do suicídio, né? Uhum. A história do indivíduo vai levando ele a entender que a resposta de enfrentamento para o desespero, para o desamparo, para a desesperança... Pode ser. Exatamente por isso que a Organização Mundial da Saúde, ela coloca a doença mental como 100% porque você vai adoecendo. Isso. Tem doenças mentais que elas não ocorrem, elas não são agudas, elas são crônicas. Não é um adoecimento por essa fase que eu estou passando, eu adoeci. É uma doença crônica que vem se arrastando desde... Então, por exemplo, uma das doenças que pesa como prevalência no suicídio são os traumas. E grande parte dos traumas acontece na infância e na adolescência. E os traumas, eles são feridas emocionais, que as experiências vividas que provocaram ele, normalmente são experiências que ficam profundamente inconscientes, memórias inconscientes. Muitas vezes o traumatizado, ele não tem noção de por que ele está traumatizado. Por que ele sente o que ele sente. E é justamente aí onde vem a necessidade, se precisar, peça ajuda. E a melhor ajuda que alguém pode dar a uma outra pessoa é ouvir sem julgar e sem criticar. Quando alguém chega para você e diz, eu estou triste, você tem que entender, você tem que escutar, você tem que procurar escutar a razão pelo qual essa pessoa está se sentindo triste. E não você fazer um rosário de explicações de que ela não tem que ficar triste porque a vida é maravilhosa. Às vezes a vida é maravilhosa, mas às vezes a vida não é maravilhosa. Eu gosto de uma frase que diz assim, a mão invisível não deixa nada ser sempre bom ou sempre ruim o tempo todo. Gosta muito de uma mudancinha. Então a gente vai mudando, exatamente, né? Se precisar, peça ajuda, é o slogan da campanha desse ano, né? Se precisar, peça ajuda. Já foi Falar é a Solução, já tiveram outros e hoje se precisar, peça ajuda. E nós falamos sobre as causas, sobre alguns índices. O que vocês, enquanto psicólogos clínicos, vocês recomendam como terapia ou terapias para um paciente ou para alguém que procura a nossa orientação e que tem ideação suicida ou tem alguém da família com ideação suicida? Ou tem casos na família de suicídio, que são os sobreviventes, e que esses muitas vezes não são nem acompanhados. Vai, Lucas. Então, logo no início eu falei que a Casulo surgiu a partir de esse nome era uma sigla, né? Por isso que não tinha Casulo, Casulu, não tinha a Casulo ou Casulo, porque na realidade Casulo surgiu de uma sigla que foi já foi um dia, Centro de Atenção à Saúde Uriel Lucas, que foi o primeiro espaço terapêutico que eu pude começar a trabalhar, onde eu iniciei o meu trabalho enquanto psicólogo clínico, sozinho, e fazia uma referência a um rapaz que se chamava Uriel Lucas, e que por coincidência é um xará, né, por ter o meu mesmo nome,
E foi num momento bem difícil da minha vida, onde eu comecei a identificar, ali logo no final da graduação, alguns sinais de desmotivação, de desvalor, de desamparo, alguns sinais de melancolia. E eu comecei a entender aquilo como um início de uma depressão. Sim. E nesses momentos eu não tinha como investir em psicoterapia, que serviços de saúde mental ainda traz essa questão que ela precisa de, muitas vezes, de investimento, principalmente quando se trata de um atendimento individualizado, onde você precisa ir a um psicólogo, a um psiquiatra, muitas vezes a um nutricionista também, porque a alimentação ela é importantíssima para o cuidado e para a manutenção da saúde mental também. Então eu me vi num momento bem frágil da minha vida, sabe? Estava pensando em desistir do curso e isso foi se arrastando um pouco há alguns meses até depois de quando eu já estava formado. E eu estava naquela fase realmente de ideação suicida e um amigo médico me ajudou a identificar que eu estava nessa fase, assim como também me ajudou a buscar uma terapia, me ajudou a buscar medicações que eu pudesse lidar com esse momento que eu estava vivendo. E em um desses episódios de ideação, quando a gente pensa em planejar cometer suicídio, a gente começa realmente a imaginar como poderia ser, quando, onde, o que é que a gente pode fazer. E em um determinado momento eu pensei qual seria a carta que eu iria deixar. E aí eu fui lá para o meu computador quase pifando lá, mas eu buscando de alguma forma escrever algo. E eu sempre gostei muito de escrever, mas desde quando eu vim morar aqui em João Pessoa, que eu não sou daqui, eu deixei um pouco de lado a escrita pessoal e íntima para a escrita mais acadêmica. Então tudo que eu escrevi era muito relacionado a dados, a informações, a pesquisas, a estudos. E eu parei de escrever mais sobre a minha vida, sobre o que eu sentia, sobre o meu íntimo, né? E foi nesse momento que eu fui lá escrever sobre o meu íntimo. E aí eu comecei a escrever e eu estava utilizando uma página e estava utilizando o Google junto. E aí eu estava fazendo umas digitações e apareceu lá, carta suicida. E deixa eu ver esse modelo de carta suicida. Olha como que bizarro, assim, né? Para eu, enquanto jovem, buscar uma referência para escrever, porque eu pensava assim, tem pessoas que eu quero me lembrar e que eu quero falar sobre. Eu não sabia quando eu iria, talvez, cometer aquilo, mas eu já queria escrever, eu já tinha aquela vontade de escrever essa carta. E quando eu abri essa carta e eu comecei a ler, para tomar como referência para minha carta, eu me deparei com uma história de uma pessoa que tinha cometido suicídio e que tinha deixado essa carta, que se chama Uriel Lucas. Existe até essa carta na internet, em algum blog, não sei, mas que foi um texto que eu li, uma informação que eu me conectei, que é como se tivesse me colocado na posição de perspectiva, de não ser eu escrevendo, mas quem estava recebendo aquela minha própria carta. E eu pensei, não é isso que eu quero que as pessoas sintam. E eu terminei, fechei meu computador, fui para minha cama, fiquei um tempão lá parado, refletindo, e eu disse, a partir de amanhã eu vou realmente buscar uma ajuda qualificada. E aí foi quando eu já tinha falado com meu amigo médico, ele me conseguiu uma consulta num hospital universitário para poder fazer um atendimento com um psiquiatra, consegui uma colega psicóloga para realizar um atendimento acessível. E foi a partir dessa referência que eu trouxe para mim que, quando eu pudesse estar bem para poder atender as pessoas, eu iria montar uma ação, um projeto, onde eu poderia ofertar atendimentos de escutas voluntárias para pessoas que tinham algum sofrimento psíquico. E aí, depois de mais ou menos um ano depois, que eu já fiz um tratamento para lidar com isso, ao mesmo tempo que já falando um pouco sobre o que foi perguntado, o exercício físico me ajudou muito, regular minha alimentação me ajudou muito, ter momentos onde eu poderia tomar sol me ajudou muito, por mais que a gente às vezes não valorize tomar sol, mas o sol é importantíssimo. Comecei a buscar retomar relacionamentos que eu tinha meio que deixado de lado, que a gente tinha simplesmente brigado por motivos, às vezes, bobos, mas que naquele momento eu havia supervalorizado, ou o outro havia supervalorizado. Amplia, né, Lucas? Então, comecei a ampliar, mas principalmente eu comecei a ter compromisso com tudo isso que estava girando em torno de mim e pensando muito
Tem até uma música que eu gosto muito, é de um cantor que se chama WD, que o nome da música, se eu não me engano, é Nós. Ou é Eu Sou o nome da música. Que tem um trecho dela que fala assim: quando eu aprendi a me amar, as coisas começaram a mudar. Então, eu penso que está muito relacionado a essa perca desse amor próprio, essa vontade de viver a vida, de se amar e de viver a vida amando a você mesmo. Né? Porque muitas vezes a gente coloca as nossas expectativas no outro, na sociedade, nas outras pessoas. E a gente esquece de se conectar com o que é que a gente realmente quer, com quem a gente realmente é. Gente, né? Então, falando um pouco sobre essa sigla e de como surgiu lá no início a ideia da Casulo, né? Isso é o quê? 9 anos atrás, é muito tempo. Né? Hoje a Casulo é uma sigla, apenas uma sigla, e ainda assim a gente tem um projeto, no caso fazem 7 anos, porque Casulo só passou a funcionar mais ou menos uns 2 anos depois desse episódio que eu tinha vivido, e até hoje já vai fazer 7 anos de projeto Plantão Psicológico e Escuta Empática, que a gente desenvolve toda segunda-feira, ações de escutas voluntárias para as pessoas que não tem condições ou que simplesmente ela se percebeu naquele dia com a necessidade de ser escutada por alguém. E eu acredito muito, assim como outras ações que a gente realiza, inclusive agora em setembro, a gente vai realizar uma ação que se chama Acorde com Atitudes, que é exatamente convidar pessoas, independente de quem são as pessoas, se são psicólogos, são outros profissionais de saúde, são clientes, a acordarem com a atitude de se encontrar com outras pessoas. Aí a gente realiza um pedal, né? A gente realiza todo um roteiro onde a gente acorda e começa a se conectar com algumas pessoas e realiza essa atividade física, que aí vem novamente esse reforço à atividade física, e a rede de apoio, que ela é importantíssima para quando você está vivendo um sofrimento emocional. Saber com quem você pode contar é muito importante, porque isso traz essa segurança, sabe? Que muitas vezes naquele momento de fragilidade é o que você não está sentindo, que você não é seguro, que você não está indo bem em algumas coisas. Então, eu acho que essas informações, elas trazem algumas formas de lidar ou de tomar decisões que podem enfrentar esse início, esse momento prévio de adoecimento mental maior. Que lindo, Lucas, Muito. amei. E essa fala de Lucas traz uma experiência dele, Sim. mas que retrata a experiência de muitas pessoas. Isso mesmo. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar. E que ele fala não só o sofrimento na pele, o sofrimento visceral, o sofrimento emocional, mas a resposta que ele teve. Isso. Né, e a ação que ele, o movimento que ele fez e que faz hoje. Pensar o suicídio, né? Quando você está ali naquele sofrimento, você fica... Seus pensamentos, suas emoções, elas ficam restritas e parece que você cria uma visão de túnel, que só vê aquilo ali como possibilidade. Isso. Então, eu ia dizer, quando você perguntou, e vocês, enquanto psicólogos, né? Como é que vocês veem isso? Eu ia dizer, a meta é estabelecer e recuperar um sentido de vida. Isso. Ampliar a consciência, ampliar o olhar, ampliar as possibilidades para que a vida passe a fazer sentido. Isso. Né? E essa informação, assim, é bem inédita para eu estar compartilhando e tudo mais. Incrível. Porque, assim... Muito obrigada, viu, Lucas, pela entrega. Assim, de forma online, de forma para falar, assim, abertamente. Mas é a primeira vez que eu estou falando, realmente, dessa forma. Sim. Eu já compartilhei uma vez num grupo terapêutico e de desenvolvimento pessoal que eu participei. E foi de uma forma muito breve, não falei muito sobre a história, mas citei sobre esse caso que já tinha acontecido na minha vida. E aí, acho que 2, 3 semanas depois, uma das pessoas que haviam feito parte daquele grupo, ela me convidou para ir dar uma palestra num lugar falando sobre isso. E eu disse para ela, olha, vou dizer muito, isso já faz o quê? Faz uns 4 anos atrás. Eu falei, olha, quando aconteceu fazem 9. Tá. Mas quando ela me convidou e que eu havia falado sobre, faz 4 anos. Ela falou, aí eu falei assim, olha, eu vou ser muito sincero, eu não me sinto confortável de ir para uma palestra para falar sobre isso. Foi um momento onde eu estava com um grupo terapêutico, foi um momento que eu estava realmente me sentindo... Controlado, né, no espaço controlado, que eu me sentia à vontade de falar sobre, né? Ou seja, isso tinha muito a ver com o fato de que eu não havia também lidado totalmente... Elaborado totalmente com o que havia acontecido. Diferente de agora, que eu consigo espontaneamente falar sobre, inclusive, trazer principalmente o que aconteceu comigo e como eu lidei com aquela situação. Sua emoção. Sabe por quê? Porque eu acredito que
em geral, as pessoas olham para o psicólogo e diz: vamos lá, fale como a pessoa ela pode lidar com ideação suicida, com depressão, com ansiedade. E muitas vezes a gente, quanto psicólogo, vem com, claro, as nossas técnicas, os nossos protocolos, as nossas informações muito bem embasadas e estudadas e preparadas, mas tudo é tão individual de como acontece e de como pode ser trabalhado, que às vezes se torna complexo a gente trazer informações mais... dicas. Mais receitas, né? Então, eu acredito que faz parte desse movimento da gente utilizar aquilo que é referência para quem trabalha e quem intervém e referência de quem vive, de quem viveu, né? Perfeito. Ô, Lucas, eu Sem acho bacana, dúvidas. assim, tirar a gente daquele lugar de curador saudável. Porque Isso. muitas vezes as pessoas olham o psicólogo aquela pessoa, assim, que nunca passou por nada. Que tem a sua saúde mental, assim, top e ajustada o tempo Exato. inteiro, né? Que não passa por problemas, por dificuldades, que não se conecta com dores, que não se desespera, que não comete erros, que não tem comportamentos inadequados. Então, quando você traz o teu testemunho, muita gratidão por usar esse espaço aqui para compartilhar a tua história. Também me emocionei bastante. Ainda bem que você não fez isso, porque você é massa. Então, tira a gente desse lugar de que psicólogo Isso. tá Claro. no altar e não tem Isso, nada, né? Exato, Eu exato. passo essa ideia para meus pacientes, que a vida é uma trajetória definida, né? A gente não sabe até quando, mas é uma trajetória para a gente aprender, desenvolver, errar, errar, aprender, desenvolver e seguir. Mas que nem sempre é fácil, que tem momentos que são muito difíceis, tem momentos que são muito desafiadores, mas que a ideia é que nós tenhamos a força necessária para focar naquilo que nós temos de melhor. Que todo ser humano, independente da raça, do credo, enfim, do gênero, tem uma versão boa e uma versão a ser trabalhada. Eu não estou mais nem chamando de versão ruim, viu? É uma versão a ser trabalhada, porque nós temos. Sim. Tem Isso aspectos mesmo. no nosso caráter, na nossa personalidade, que necessitam de trato, de polir a pedra interior. Nós não estamos... Então, quando a gente olha para o outro ser humano... Eu amo o livro O Psicólogo no Campo de Concentração e a Bailarina de Auschwitz, porque ela mostra a humanidade do que ela viveu no campo de concentração, Uhum. porque as experiências do campo de concentração são experiências que mostram a fragilidade humana total, né, submetida a um tratamento e a rigores assim cruéis. Tanto esse livro de Viktor Frankl quanto o de Edith Eger. E tem outros livros, né, que narram as histórias que aconteceram na Segunda Guerra, nos campos de concentração nazista, e que mostram o quanto o ser humano ele pode ser maldoso, o quanto ele pode ser cruel, como foi Hitler e seus seguidores. Mas, enfim, Mas também podem ser resilientes, mas que né? a humanidade também tem uma versão, né? Nós temos a melhor versão e tem uma parcela de pessoas que são muito boas. Ontem uma paciente disse assim, mas assim, tem muita gente ruim. Aí eu disse, mas tem muita gente boa. Aí ela disse, eu só encontro com gente ruim. Eu disse, veja bem, você gosta de novela, que essa paciente gosta de novela. Aí você tem uma novela tipo Mulheres Apaixonadas, do Manuel Carlos, né? Que está agora até reprisando. Parece até que eu assisto Sessão da Tarde, do jeito, não assisto. Aí você tem Tudo bem 30 assistir. 30 Era personagens. doido na novela. Não, se eu pudesse, 30 personagens. Aí tem um vilão, que é uma praga do Egito, o vilão. Porque vilão é vilão mesmo. Aí ninguém vê ninguém, só vê o vilão. A vida é assim também. Às vezes você tem na família, na sua família, no seu núcleo, sei lá, tanta gente bacana, não é gente perfeita. Gente bacana. Aí tem um que é a praga do Egito. Aí você Aí você- ocupa a sua mente com a praga do principalmente com Egito. aquele. Aí não E- dá, né? A gente tem que desfocar. Eu tenho muita fé, assim, que a gente não está num momento bom, né? A gente está falando desses dados, assim, que são assustadores. Eu acredito que é por isso que a gente, enquanto propagadores da campanha de Setembro Amarelo, a gente traz tanto esses dados, porque assustam mesmo. Mas eu acredito que esses espaços de psicoeducação,
que esse olhar de que a gente precisa se regular, se ajustar, desacelerar, né, recuperar valores que a gente foi perdendo com o tempo, e eu acredito que lá na frente a gente vai estar muito melhor. Ontem uma amiga perguntou, meu Deus, e é esse mundo que meus filhos estão crescendo? Eu digo, mas ele vai estar muito melhor daqui para frente, porque eu tenho certeza que o trabalho que a gente está fazendo e que muitas outras pessoas estão fazendo vai trazer para o mundo um lugar bacana. Vai botar o mundo num lugar bacana, passado, né? gente, idade média. Idade gente, média. A gente precisa concluir. Né? A idade, fica aqui, Vitor. A idade das trevas. Né? Vitor, quem está olhando para mim os ali. Os seres humanos cruéis. Então, nós vivemos historicamente fases muito cruéis. Sim. Então, essa história de dizer, antigamente era melhor. Como assim antigamente era melhor? Lucas, depende da perspectiva. Lucas, eu estou confundindo com o Vitor. Lucas, querido, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui hoje. Foi muito bom, muito importante. Eu tenho certeza que a gente vai entregar um episódio riquíssimo para as pessoas. Gratidão pelo teu tempo, pela tua entrega, pelas tuas informações ricas. Prazer, sempre é um prazer estar com você. Eu também agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar junto com vocês nessa campanha Setembro Amarelo e principalmente nessa campanha de psicoeducação, de tornar acessível a psicologia para as pessoas e principalmente de ser mais um psicólogo que pode estar ajudando a talvez levar a possibilidade para que outras pessoas se juntem a nós também. Sim. Que eu acredito que isso começa sendo um convite também para outros psicólogos e outros profissionais que se identificam com o trabalho em saúde mental, saúde emocional, estarem junto com a gente, porque quando a gente fala sobre campanha, a gente está falando sobre coletivo, né? Sobre coletivos. Então, quando o coletivo ele se fortalece, a gente consegue chegar mais longe, a gente consegue chegar a mais pessoas. Então, parabéns por esse projeto incrível que é o Felizmente. E em nome da Casulo, né, que é esse ecossistema de pessoas e psicólogos empreendedores que buscam empreender a partir da psicologia. Sigam aí, porque é a coisa mais linda de ver. A gente agradece muito. Incrível. Obrigado. A gente agradece muito esse espaço, essa oportunidade que vocês nos proporcionaram. Trouxemos um presente para você. Falamos que conhecimento é poder e conhecimento fundamentado é poderosíssimo. E eu acredito que você é gente que convence. Gente que convence, eu adorei. Um presente do Felizmente para você. Nossa, eu adorei, muito obrigado. Eu sempre encerro com uma frase, uma citação. Então, eu quero agradecer a você, Lucas. Eu gostei muito do seu testemunho. Foi, assim, incrível. Thaís, muito obrigada mais uma vez por partilhar essa mesa, né? Esse momento, esse papo. E para encerrar, gente, obrigada. Antes de ler a citação, curtam, compartilhem, comentem, sigam Felizmente. Dê uma moralzinha a gente, porque as plataformas adoram quem curte, quem comenta, quem segue, porque elas acreditam assim, se tem muita gente acompanhando aquilo ali, só pode prestar aquele negócio. E prestou, viu? Isso. Eu quero ler uma citação de Carlos Drummond de Andrade. Tenho razão de sentir saudade. Tenho razão de te acusar. Houve um pacto implícito que rompeste e sem te despedires foste embora. Detonaste o pacto. Detonaste a vida geral. A comum a que a essência de viver e explorar os rumos de obscuridade sem prazo, sem consulta, sem provocação, até o limite das folhas caídas na hora de cair. Antecipaste a hora. Teu ponteiro enlouqueceu, enlouquecendo nossas horas. Que poderias ter feito de mais grave do que o ato sem continuação, o ato em si, o ato que não ousamos nem sabemos ousar, porque depois dele não há nada? Tenho razão para sentir saudade de ti, de nossa convivência em falas camaradas, simples apertar de mãos. Nem isso, voz modulando sílabas conhecidas e banais, que eram sempre certeza e segurança. Sim, tenho saudades, sim, acuso-te porque fizeste o não previsto, nas leis da amizade e da natureza, que nos deixaste sequer o direito de indagar por que o fizeste. Porque te foste, Carlos Drummond de Andrade. Eu sabia até que eu ia me emocionar hoje. Pronto, fechei chorando. Queridos, até a próxima.
sigam e acompanhem a gente. Gratidão pelo tempo dedicado aqui a nosso bate-papo.